Bora lá. Eu descobri um recurso maravilhoso hoje, gente, porque antes, o que acontecia? O pessoal ia chegando atrasado, eu tinha que parar o que eu estava falando para poder admitir as pessoas. E eu descobri como é que faz isso de forma automática. Quem não sabe, depois me pergunta eu passo a dica para vocês. Bora lá, deixa eu apresentar aqui a minha tela. Opa. Vocês só me dão um ok se vocês estiverem vendo a tela? Só fazem um joinha assim para mim. Estão vendo? Eu não vejo vocês. Se alguém puder confirmar no áudio. Ok, tá aparecendo. Beleza, obrigada. Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre balanceamento de carteira. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Vamos começar falando um pouco de história, para vocês fazerem uma correlação e começarem a entender por que é importante você fazer um balanceamento da sua carteira, mas antes de balancear, você tem que diversificar. Eu trouxe aqui como referência, com relação à diversificação, que vai ser a primeira coisa que eu vou falar, porque faz parte do assunto balanceamento de carteira, a história dos egípcios, né? Para quem não sabe, bom, o Egito fica lá naquela área desértica, as margens do Nilo, né, se desenvolveu por conta do próprio Nilo, e durante muito tempo, né, as pessoas que moravam ali, né, o povo que morava ali, foi percebendo o quanto havia de ciclo, né, como a colheita, tudo que eles faziam era cíclica, né? E eles começaram a perceber que se eles investissem a colheita deles, né? A colheita não, a lavoura deles em uma única semente, em um único fruto, o que ia acontecer no decorrer do tempo? Eles iam ter secas, eles iam ter problemas e eles iam ter falta de comida, né? Ou iam ter só um tipo de comida. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a diversificar. Eles começaram a diversificar, eles começaram a entender os ciclos, né, da colheita, os ciclos da natureza, a época que era seca, a época que era de chuva, e começaram a adaptar todo o estilo de vida deles, toda a lavoura deles, com relação a esses ciclos. E também começaram a introduzir os animais e começaram a ter a formação de verdadeiras comunidades diversificadas, né, no que diz de alimentos e de trabalho, inclusive também de força de trabalho, e o que eles ganharam com isso? Quando houve a grande seca, né, lá milhares de anos atrás, né, o que aconteceu? Eles eram um povo que estava diversificado. E o que eles fizeram? Trocaram muitas sementes, muitas coisas que eles tinham, por ouro, né? Então, eu trouxe essa analogia para que vocês entendam por que é tão importante a gente não ter um único ativo em nossa carteira. Porque o mercado também é cíclico. Aliás, tudo na vida é cíclico, né, gente? Tudo é cíclico. Então, é importante que você tenha esse entendimento, né, de que você não pode ter uma única coisa na sua carteira. É a tal da máxima lá de todos os ovos na mesma cesta. Se acontece alguma coisa, se a cesta cai, você perde todos os ovos. Se vem uma seca, eles perderiam toda a colheita. E a mesma coisa, se você investe em um único ativo, não importa se não estou falando só de renda fixa ou renda variável, não importa. Se você investe tudo que você tem em um único lugar, a chance de você ter grandes problemas é grande, tá? Mesmo que você escolha o investimento mais seguro que existe. Mesmo assim, você corre riscos, tá? Não existe risco zero. Então, por isso que é tão importante o conceito de diversificação quando a gente fala em investimentos, tá? Eu gosto também
de fazer uma analogia, inclusive no áudio que eu mandei no grupo do Telegram falando sobre essa questão de diversificação, eu dei esse exemplo de uma academia de ginástica, né? Você vai lá na academia mais top que existe na sua cidade, né? Você vai na Bodytech lá do Bernardinho, e aí você fala assim, nossa, vou diversificar. Você entra na academia, e aí você faz step, esteira bicicleta ergométrica. Você está diversificando? Não. Você está fazendo só exercício aeróbico, né? E está pagando uma grana para isso, está pagando um absurdo para só fazer 3 coisas. Então, tudo na vida tem que ter um grau de diversificação, tem que ter um equilíbrio, né? Faz parte da nossa maturidade, até mesmo, da gente buscar esse equilíbrio. Então, não é só trabalhar, não é só ganhar dinheiro, não é só gastar, tem que ter esse equilíbrio. E a diversificação, ela é um componente dentro do universo dos investimentos que traz justamente essa questão do equilíbrio. Uma carteira diversificada, você não vai ter a melhor rentabilidade, tá? Você não vai ser a pessoa mais rica do mundo, mesmo porque o conceito também que eu ensino, né, não é de você enriquecer com os investimentos, ele faz parte do seu processo de caminhada para a riqueza, mas não necessariamente você pode contar só em enriquecer com os investimentos. Então, você não vai ter a melhor rentabilidade do mundo, mas você vai ter uma carteira muito mais com muito menos risco se você diversificar. Então, o primeiro ponto da diversificação é justamente essa questão da redução de risco. Eu coloco aqui maior rentabilidade, porque você vai ter, se você realmente fizer uma diversificação adequada, provavelmente você vai ter uma rentabilidade maior do que a média, tá? Não vai ser a maior rentabilidade do mercado, que é aquelas propagandas daquela como é que chama? Daquela casa de análise lá que é super sensacionalista, que eu não vou citar o nome, fala assim, não, você vai ter 300% na sua carteira. Não, não é isso. Mas você vai conseguir uma maior rentabilidade, por quê? Porque você tem uma maior exposição, né? Você vai estar se expondo a uma quantidade maior de ativos e usando o mercado, né, financeiro a seu favor. Se você não tiver só exposto a um único ativo, você tem a capacidade de você conseguir uma rentabilidade melhor. E o que é por que também é importante, uma coisa que é importante notar, né, assim, vocês têm consciência nessa questão da diversificação, é a questão da correlação dos ativos. Eu vou até falar um pouquinho mais no outro slide, mas o que é correlação? Né? Correlação entre os ativos, ela pode ser tanto positiva, como pode ser negativa, como pode ser neutra também, tá? Vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês o que é correlação, e que vocês podem ver, e quem já acompanha a Bolsa de Valores, vai perceber isso. Todas as vezes não, mas a maior parte das vezes em que a Bolsa sobe, o dólar cai, porque eles têm uma correlação negativa, né? A explicação para isso, eu não vou me aprofundar muito, mas em termos gerais, é porque toda vez que você tem uma entrada maior de fluxo estrangeiro no país, porque os investidores estrangeiros acreditam, né, que existe uma boa possibilidade, uma boa perspectiva aqui no país, né? O que eles fazem? Eles investem, entram com o dólar cai, né? Então, basicamente isso. E também, lógico, a gente está em uma outra questão hoje em dia, que o dólar mundialmente está caindo, mas na Bolsa você vê muito bem essa questão da correlação. E eu vou dar um exemplo de correlação positiva. Por exemplo, minério de ferro. Se o minério de ferro sobe lá na Bolsa de Qingdao, lá na China, a Vale, ela também sobe. Se as outras, tem a CSN Mineradora, mas tem outras empresas que estão ligadas ao minério de ferro, elas também sobem. Tá, é uma correlação positiva, subiu, né? Então, é basicamente isso que você também tem que prestar atenção na hora que você for fazer a sua diversificação, né? Porque a diversificação, ela também tem que buscar os ativos, né, os investimentos que eles tenham
correlação positiva e correlação negativa. Não adianta ser totalmente negativo nem totalmente positivo, tá? Mas tem que prestar atenção nisso, porque aí volta o exemplo da questão da academia. Não é só fazer exercício de perna, não é só fazer exercício de braço, não é só fazer core, não é só fazer aeróbico, você tem que fazer um mix aí entre eles para você poder ter um bom resultado, tá? Gente, eu falo que nem uma metralhadora, deixa eu respirar e vou tomar uma água. Bora lá. Opa. Outra coisa que é importante, diversificação não é pulverização. Quando a gente começa nos investimentos, é muito comum, principalmente quando você começa em renda variável, você se empolgar. Aí você sai comprando tudo, você acha tudo uma maravilha, fala assim, meu Deus, é isso que eu queria, como é que eu não sabia disso antes, né? Esse eu acho que é um pensamento recorrente do investidor iniciante, principalmente num país como o nosso, em que não existe educação financeira, a gente não tem isso de base, ninguém te ensina na escola, na faculdade, nem na pós, nem em lugar nenhum, ninguém te ensina o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Ninguém te ensina como é que você investe, né? Muito pouco se fala ainda. É que agora, com o advento da tecnologia, obviamente, existem muita gente falando sobre investimento. Só que quem está como investidor iniciante, até acaba se confundindo mais, porque a gente começa a seguir algumas pessoas e ver todo mundo falando, parece que está todo mundo falando disso, mas não. A grande realidade é que os investimentos, e eu não estou falando só de bolsa de valores, não, gente, eu estou falando de qualquer tipo de investimento, eles não chegam para a grande maioria da população, então não se sintam assim tristes se vocês perderam uma parte do tempo, assim como eu perdi, né, e não sabia que dava para investir, mas também não se sintam tão... Não é empolgados tem que estar empolgado, mas não se sintam tão enlouquecidos, acho que essa é a palavra, com essa questão dos investimentos, porque aí voltando, né, porque eu estava falando, qual que é a tendência que a gente tem? Pulverizar, né, é lógico que tem gente que é mais conservador, que esse excesso de informação acaba retraindo a pessoa acaba tendo até mais dificuldade de investir do que as outras pessoas, mas na sua grande maioria a tendência é essa, vamos sair lá comprando tudo que eu não sei nem o que é, e vou botar na minha carteira, mas beleza. O que é pulverização? Pulverização é quando você tem um número enorme de ativos na sua carteira. Você não sabe nem qual é a função de cada um deles dentro da sua carteira. Você não sabe nem qual é o resultado que você está tendo com cada um dos seus investimentos. Ou seja, você não está gerenciando, você não está fazendo gestão nenhuma da sua carteira. E aí, consequentemente, os seus resultados, por você ter um número maior de ativos, não serão melhores. E isso está comprovado pela teoria do senhor Markowitz. Ele é um americano, prêmio Nobel, em 1990. Ele desenvolveu uma teoria estatística que fala, entre outras coisas, ele fala da fronteira eficiente, que é o que seria melhor numa carteira com relação a risco e retorno, mas eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu falando um pouquinho sobre a parte da teoria dele, que fala sobre número de ativos, que é uma pergunta também muito recorrente, mas quantos ativos eu tenho que ter na carteira, né? O Markowitz, ele fala que a partir do 20º até 15 ativos, você consegue ter uma diversificação e uma mitigação do risco, né? Obviamente, desde que eles não sejam totalmente positivamente correlacionados, né? Lembra que eu falei da questão da correlação. Então, o que diz a teoria de Markowitz é que você tem que ter entre 15 e 20 ativos na sua carteira, diversificados, não correlacionados, para que você consiga chegar no ótimo.
O ótimo existe? Gente, para chegar no ótimo, provavelmente a gente tem que passar muito tempo no bom, né? Como eu falo para investidores iniciantes, eu costumo falar, não se prendam tanto ao número de ativos, né? Se prendam mais a vocês saberem usar inteligentemente o mercado. O que é usar inteligentemente o mercado? Conhecer as opções que existem, adaptar essas opções para a sua realidade. Por isso que eu não gosto muito, né, e eu acho que eu já falei sobre isso em um dos áudios lá do Telegram, eu não gosto dessa questão de carteira recomendada, tá? Porque eu parto do princípio do investimento humanizado, tá, gente? Então, cada um aqui, cada um que está nessa sala é um indivíduo. Eu não consigo chegar na internet ou chegar em qualquer lugar e falar para vocês, sigam todos essa carteira, né? Por quê? Porque essa carteira, ela não é para você, como indivíduo, né? E a gente tem essa tendência de querer seguir a manada, a gente tem a tendência de querer fazer o que todo mundo está fazendo, e não necessariamente, e essa é a hora que você lembra da sua mãe, que a sua mãe falava, você não é todo mundo, é a maior verdade que existe. Você não é todo mundo, você não precisa seguir exatamente o que todo mundo faz. E essa questão das carteiras recomendadas, ela é bem complicada, porque os investidores iniciantes tendem a seguir, né, tendem a ir atrás dessas carteiras recomendadas, e aí o que acontece? Acaba comprando um monte de ativo, não se desfaz, aí a carteira roda, no mês que vem é outra. Gente, vira uma dificuldade de gerenciar a sua carteira gigantesca, né? Porque aí vai chegar um momento e você está totalmente perdido, você já tem, sei lá, 30, 40 ativos na sua carteira, não sabe nem o que eles estão fazendo ali, nem por que você comprou, não... Então, tem que ter calma, e leve em consideração isso, uma meta de 15 a 20 ativos, tá? Outra coisa também que quando você diversifica, quando você pulveriza, isso demonstra também uma falta de estratégia, que está relacionado ao que eu falei antes, né, de você ter uma estratégia sua, né? A minha estratégia, a estratégia da Priscila não serve para outra pessoa, porque eu estou em um momento de vida, você está em outro, o fulano está em outro, cada um está de um jeito, e aí não dá para você passar a régua e falar, segue todo mundo a mesma coisa, tá? Criem a estratégia. Ai, Priscila, mas dá trabalho, nossa, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir. Simples, vá atrás de um assessor de investimentos. Ah, eu não quero um assessor de investimentos. Invista simples, invista em um ativo, por exemplo, um ETF que cobre uma parte maior aí do seu, que cobre um índice, entendeu? Tente simplificar, né? Pelo menos no começo, até você começar a pegar atração, a você pegar gosto pelo negócio, e aí você entender o que você está fazendo. Porque fazer as coisas sem entender é a pior besteira que uma pessoa pode fazer, tá? Aí, falando nisso, quando a gente fala em estratégias, eu sempre gosto de mencionar a questão das reservas financeiras, tá? O que são as reservas financeiras? E que muita gente tem uma carteira de investimento, mas não sabe para que cada investimento ele está destinado. Para você fazer um bom investimento, você precisa pelo menos saber qual é o prazo que você vai ter para usufruir daquele valor, né? E muitas pessoas acabam fazendo investimentos até de forma incorreta, porque não levam em consideração essa questão dos prazos. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu dou mentoria, que eles chegam para mim, Priscila, eu não quero determinar metas, eu não sou uma pessoa que vive com metas. Eu falei assim, tudo bem, você não tem metas, não tem problema, mas pelo menos você vai ter que determinar quanto você quer para o curto, para o médio e para o longo prazo, e para a sua aposentadoria. É o mínimo. Não, você não dá para... E aí é isso que eu chamo de estratégia. É o que você tem que determinar, o que você tem que separar o seu dinheiro, né, o seu patrimônio, em caixinhas. Você separa os seus investimentos em caixinhas. Ah, mas como é que eu controlo isso? Simples, gente, papel e caneta.
tá? Não tentem coisas mirabolantes, não precisa ter uma... eu me dou super bem com o aplicativo, show, tem um monte de aplicativo que você pode usar. Eu não sou do aplicativo, eu sou da planilha de Excel. Usa a planilha de Excel. Não, Priscila, eu sou visual, eu tenho que escrever. Escreva, papel e caneta. Não tem desculpa, mas não pode perder isso. Eu trago muito, gente, da administração, tá? Que é você ser uma pessoa mais organizada com relação aos seus investimentos, porque não dá para deixar tudo espalhado por ali, você não sabe nem para que você vai, porque você acaba tomando decisões incorretas com base nisso. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma das reservas. Gente, toda hora eu estou errando. Então, quando eu falo de reservas financeiras, o que eu falo? Reserva de segurança, de emergência, colchão financeiro, você bota o nome que você quiser, mas é aquela para dor de barriga, né? É aquela que quando você precisa do dinheiro, você é um autônomo, você quebra um braço, você não pode trabalhar, você pelo menos tem uma reserva ali que você consiga se manter até você ver o que você vai fazer, né? Até você conseguir contornar aquela situação, né? Muita gente que não tinha reserva, né, durante a pandemia, se deu conta de como é importante ter essa reserva. Alguns educadores financeiros falam assim, não, mas você só pode começar a investir quando você tiver a sua reserva de emergência. Gente, eu não concordo com isso. Primeiro porque você rouba tempo, né, e tempo é o recurso mais precioso. É mais precioso que o dinheiro, é o tempo. Se você espera ficar juntando lá a sua reserva de emergência, tá? Juntei minha reserva de emergência e você não faz nenhum investimento, você perde um tempo, porque tem gente que às vezes vai demorar meses, até um ano para conseguir montar a reserva de emergência, e esse um ano, na boa, você não consegue recuperar. Então, lógico que dentro de novo, indivíduos, cada um tem a sua realidade. Cada um entende como é que funciona a sua vida, cada um sabe onde o calo aperta, no final das contas é isso. Então não adianta falar assim, você só vai montar a sua reserva de emergência, começar a investir quando você terminar a sua reserva de emergência. Não, depende da realidade de cada um, né? Então, reserva de emergência é importante, segurança é importante, tenham isso em consideração. E eu vou falar um pouquinho sobre os investimentos para esse tipo de reserva. A reserva para as metas, porque eu gosto de trabalhar com metas. Nem todo mundo gosta de trabalhar com meta, mas pelo menos é aquilo que eu falei. Não trabalho com metas, Priscila, eu só trabalho com prazo. Beleza. Então, o quanto você vai usar no curto prazo? O quanto você vai usar no médio prazo? Curto prazo, até 2 anos. Médio prazo, 2 a 5. Longo prazo, 5 a 10 ou mais, né? Quanto que você vai separar? Mas não sei. Aí o que acontece? As pessoas começam até a pensar nos sonhos e metas, porque é meio que automático. Tá, o que eu vou fazer daqui 5 anos? Eu vou trocar de carro, né? Eu vou comprar um apartamento, eu vou fazer uma viagem para Paris, não sei, né? Então você tem que meio que entender. Mas eu não quero ter metas, separa um valor para cada um desses prazos, tá? Tem que ter as metas para aposentadoria, né? Que eu coloquei aqui esse casal simpático de senhores. Gente, para quem não sabe ainda, tá? Provavelmente a gente não vai ter aposentadoria do jeito que é hoje quando nós nos aposentarmos. Eu tenho 45 anos, eu tenho mais plena consciência disso, né? Que quando chegar lá a minha vez, eu provavelmente vou ter muito pouco a contar com o governo. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu já estou construindo a minha reserva para aposentadoria, porque eu não quero depender definitivamente do governo ou do desgoverno, né? Que é o que provavelmente vai acontecer. E hoje, a gente tem, quem é CLT, e muita gente que eu falo tem essa percepção de que você sendo CLT, você pagando INSS, é como se você estivesse fazendo uma poupança, e aí quando você for se aposentar, tá tudo certo. Não, gente, não é assim que funciona. E nós temos a tendência de ter mais e mais e mais reformas da Previdência, acostumem-se com a ideia. Então, de novo,
tome as rédeas da sua vida financeira, tome a responsabilidade pelo que você tem que fazer por você mesmo, entenda que quando você chegar lá, na época de se aposentar, você quer chegar lá em você e falar assim, nossa, obrigado por que você fez por mim, e não se dar um soco na cara. Então, comece a fazer agora. Comece o que você tem que fazer, comece a fazer agora. Junta. E, de novo, o que é mais importante? Tempo. Quem tem tempo tem o melhor recurso. Não precisa fazer enormes aportes, né? Você pode ir fazendo aportes pequenos. Aí, lógico que quem já está na fase de aposentadoria, ou quem já aposentou, quem não conseguiu pegar antes da reforma, cara, é uma situação diferente. Eu estou falando aqui genericamente, mas é óbvio que tem que ser analisado cada um dos casos, mas mesmo assim é importante, estatisticamente, gente, a gente vai viver até os 85, 90 anos, a medicina vai avançar muito ainda, né? Então, eu vou falar assim, eu tô com 60 anos, então eu não vou guardar, porque daqui a pouco eu tô morrendo. Não, né? Você considere que você vai viver mais uns 25, tem tempo ainda, né, de você fazer, ir formando a sua reserva. Lógico que você não vai ter um belo de um usufruto, a menos que você já tenha construído um patrimônio, mas pelo menos você não chega lá zerado, né, não chega daqui, sei lá, 10 anos, 70 anos, você não chega zerado, né. E a outra reserva, que ela não é obrigatória, né, mas é que ela é recomendada, desculpa, deixa eu beber mal aqui. É a reserva de oportunidades. Existem controvérsias, né, porque muitas pessoas falam, eu vou deixar a reserva de oportunidade num ativo que tenha liquidez, mas que não me rende muita coisa. É uma questão pessoal, né? Eu acho que sempre é bom ter um pouquinho, né, para aproveitar oportunidades, por exemplo, quando a gente fala de renda variável, quando existe uma queda expressiva do mercado e você conseguir aproveitar e comprar. Mas não é obrigatório mesmo porque, vem o próximo slide, nem todo mundo tem o mesmo perfil. Não foi aqui. Qual que é a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai investir? Qual que é o seu perfil, né? Qual é o seu perfil como investidor? Qual é o tamanho do seu estômago? Quanto você aguenta de perda? Porque existe uma máxima que é a dor da perda é 2 vezes maior do que a alegria do ganho. Então, você tem que entender até o quanto que você quer ganhar e o quanto que você aguenta perder, e isso tudo está no seu perfil. Quando você abre a conta lá na corretora e você preenche aquele perfil aquela teste de suitability, né, aquilo nada mais é para que identifica, né, de forma fácil a sua aversão a risco, né, o quanto você aguenta perder. Então, quando dá lá conservador, moderado, agressivo, tem corretoras que tem até denominações diferentes, mas o básico é esse, é o quanto que você tem de aversão a risco, né, o quanto que você aceita perder, né. Por exemplo, quem é super conservador, né, não aguenta perder nenhum real, e eu conheço pessoas que são assim, não, eu prefiro ter uma rentabilidade muito baixa do que perder dinheiro, que explica também o 1 trilhão que está lá na poupança, né, gente? Que é por isso também que tem tanto dinheiro na poupança. Por quê? As pessoas precisam de segurança. Nós somos um país de muita instabilidade, né? Nós já passamos por inúmeras crises, nós temos, até quem é mais novo, tem isso já meio que gravado, né, na cultura, né, que traz do ambiente familiar, dos pais, tal, dessa sensação de que sempre pode acontecer alguma coisa, né? Então, eu quero ter segurança. E é por isso também que, lógico, quando a gente passou tantos anos em um perfil de investidor, quem é que investia? Já tem esse perfil de investir em renda fixa, né, que chamam os rentistas, é difícil que as pessoas também comecem a entender algumas coisas, por exemplo, essa questão de balanceamento de carteira. Se eu tô lá, eu ganho 14% ao ano, né, sem fazer muita coisa, apesar de toda a inflação, de tudo isso,
para que eu vou me meter a ficar pensando como é que eu vou dividir meus investimentos? Não, isso aí não faz sentido, né? As pessoas não veem sentido nisso. Então, tudo isso que está acontecendo agora, que a gente está testemunhando, toda essa onda falando sobre coisas de investimento, gente, isso é muito novo, e é muita coisa acontecendo, por isso que é normal que as pessoas se assustem, é normal que as pessoas não entendam, porque tem toda uma base de conhecimento que você tem também que ter, de macroeconomia, de microeconomia, que as pessoas não têm, né? Se você é médico, se você é educador físico, se você é, sei lá, enfermeiro, cara, você nunca parou para pensar na macroeconomia. Vamos combinar, o máximo que você vê lá é a notícia do Jornal Nacional, né? Então, assim, essa questão do investidor iniciante, ela é séria por conta disso, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem qual é o perfil delas, e aí saem investindo em coisas que não estão adequadas para o perfil delas, e aí tem a percepção de que o mercado financeiro é muito complicado, e aí acabam saindo e se retraindo, né, e perdendo a chance de rentabilizar o patrimônio. Eu vou dar um exemplo aqui, juntando tudo que eu falei até agora, né, falar um pouquinho sobre exemplos de carteira, né, usando a carteira de segurança e tal. Pensem assim, gente, são potes diferentes, né? São potes diferentes, são caixas diferentes, são envelopes diferentes. Você imaginem aí, bota a cabeça para funcionar o que for mais adequado para vocês. Até uma dica, né? Quem não quer usar aplicativo, não quer, assim, quer um jeito fácil de separar as carteiras, pega 4 envelopes e põe lá uns post-its ou uns bilhetinhos escrito dentro o que é para cada coisa, né? Os investimentos, esse daqui é para o meu curto prazo, esse aqui é para o meu médio prazo, esse aqui é para o longo, esse aqui é para a aposentadoria, independente, para você dissociar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que abrir conta em um monte de corretora para poder fazer esse controle. Não, né? Você pode ter um controle paralelo, visual, né? Para você entender exatamente onde que... eu invisto em Petrobras para quê? Porque ela é uma boa pagadora de dividendos e porque ela vai ficar na minha carteira de aposentadoria. Beleza, aí você põe lá Petrobras, um bilhetinho, enfia no seu envelope de aposentadoria. Então, você já sabe para que você está investindo, tá? Fica a dica aí, gente. Bom, vamos lá. Vamos tratar que seja um perfil moderado, tá? Uma pessoa de perfil moderado em fase de acumulação. O que é a fase de acumulação? É a fase que você ainda está fazendo renda, né? Que você ainda está gerando renda, né? Que você ainda não está usufruindo do seu patrimônio. É a fase mais importante, né? Vamos combinar que o mais importante é que você tenha um período maior dentro dessa fase de acumulação. Infelizmente, por falta da educação financeira, a gente acaba nessa fase de acumulação começando tarde demais, tá? Isso é comum, não é uma coisa de outro mundo, mas nunca é tarde, né? O ideal é que a pessoa começou a fazer renda, né? O jovem adulto começou a fazer renda, ele entra nessa fase de acumulação. Então, ele já começa a fazer toda a preparação, ter as carteiras dele, principalmente pensando lá na independência, na aposentadoria, tá? E estamos falando aqui de um perfil moderado. Então, a reserva de segurança, onde fica? 100% em renda fixa, liquidez diária. Isso aqui você já deve ter ouvido um monte de gente falar, não vou ficar nem me estendendo nisso. Por quê? Porque você precisa de liquidez. Quebrou o braço, não consegue trabalhar, você precisa conseguir resgatar esse dinheiro com facilidade, né? Não adianta você falar assim, nossa, eu vou vender as minhas ações que estão para minha reserva de segurança bem no dia que dá o circuit breaker, né? Porque, gente, o Murphy tá lá, colado na gente, né? O tempo inteiro. Fala assim, deu problema. Ele, se tem uma oportunidade, ele vai lá agarrar a gente pelas costas. Então, não pode dar bobeira. Reserva de segurança tem que estar no lugar de segurança. A reserva para independência. Gente, isso aqui é só um exemplo didático. Lembrem-se, é de acordo com o seu perfil, é de acordo com a sua fase de vida, é de acordo com o seu estômago, com a sua aversão a risco, com a sua estratégia.
tudo individual, tá? Eu só dei um exemplo aqui para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, nesse exemplo aí de uma pessoa perfil moderado, faz de acumulação para independência lá, para aposentadoria, 20% em renda fixa de longo prazo, com proteção do investimento que tenha indexação ao IPCA preferencialmente, né, para a gente não passar perrengues de inflação e perder dinheiro, perder poder de compra, 40% em fundos imobiliários e 40% em ações que são boas pagadoras de dividendo. Não vou entrar no mérito aqui, gente, de como é que você escolhe, como é que você sabe qual que é, não vou, tá? Isso daí, eu sempre falo no grupo, quem quiser uma mentoria individualizada também pode me chamar, a gente conversa, mas é só um exemplo genérico aqui para que vocês entendam como fazer essa separação da carteira, tá? Aí você vai para as metas, né? Então, para os objetivos aí de usufruto, que a gente chama de usufruto, porque não é só acumular dinheiro, né, gente? Não adianta acumular, aí quando você chega a 80 anos, vou fazer a minha tirolesa. Não, né? Tem que ter você vai gastando, né? Você vai usufruindo isso ao longo da vida. Então, é para isso que existem esses potinhos aí, essas carteiras que são para você usufruir. Curto prazo também, né? 100% em renda fixa, aí você tem Tesouro Selic, você tem CDB, você tem LCI, LCA, tem todas com vencimento ali até 2 anos, com curto prazo, curto prazo. Médio prazo, 70% em renda fixa com prazo mais longo e 30% em fundos imobiliários. Longo prazo, 10% em renda fixa, 45% em fundo imobiliário, 45% em ações de valorização e dividendos. Valorização e dividendos. Aqui eu incluí um componente a mais, que são as ações de valorização, né? Você não... para você dar aquela apimentada na sua carteira, você bota aquelas ações que são empresas que normalmente, no momento, não são boas pagadoras de dividendos, né? Porque o valor delas está lá na frente, elas estão em crescimento, né? As Magalurzers da vida tá nessa trajetória de crescimento que uma hora vai acabar, né, gente? Porque ninguém cresce infinitamente, não é o infinito e além, mas que não pagam bons dividendos. E você tem como contrapartida aquelas que são boas pagadoras de dividendos. Depois, um dia eu faço uma aula só a respeito disso, mas hoje é só para vocês entenderem. E vamos finalmente falar do tal do balanceamento, né? Porque eu falei até agora de diversificação, né? Como é que você diversifica a sua carteira? Os percentuais, o que você vai colocar dentro da sua carteira, tudo isso depende muito da sua estratégia, da sua análise, do seu perfil de investidor, né? Mas o balanceamento é algo que é um pouco genérico, né? Você consegue captar a ideia do balanceamento independente de que tipo de investimento que você vai fazer. Então, vamos pegar aquela carteira, lembra que eu mostrei aqui, né, longo prazo, essa carteira de longo prazo, como é que você vai fazer o balanceamento dela? Lembrando, gente, se eu tenho 5 carteiras, eu vou ter que fazer a gestão dessas 5 carteiras, eu vou ter que fazer o balanceamento dessas 5 carteiras. Ai, Priscila, mas dá muito trabalho. Você está falando do seu patrimônio, se você não quer cuidar, de novo, contrata um assessor de investimento, sei lá, alguém para cuidar dessa parte, mas sim, dá um trabalho. Mas o balanceamento, o que é indicado? Que você faça esse balanceamento não todos os meses. Você pode fazer esse balanceamento a cada 6 meses, né? Para você também não correr o risco de você ficar muito ansioso, tá? Eu vejo muita gente muito iniciante também que, cara, o dia inteiro olhando no celular, meu Deus, caiu, subiu, aí o Tesouro Selic, aí a marcação ao mercado, ai meu Deus, eu tô perdendo o tesouro. Se você fizer isso, você vai enlouquecer, você vai perder produtividade no seu trabalho, que é a sua principal fonte para você gerar mais renda, para você fazer novos aportes, né? Então, não fiquem bitolados nesse negócio de investimentos, de ficar olhando carteira toda hora.
6 meses é mais do que suficiente. Não, Priscila, eu não aguento, eu tenho palpitação se eu fizer isso. Faz de 3 em 3 meses, mas não faça todos os dias, não faça todos os meses, porque rodar a carteira é um dos maiores erros do investidor iniciante. Você não dá tempo para que a roda gire, literalmente. Você não dá tempo para que você veja os resultados, né? E é muito comum que a pessoa tenha essa ansiedade no começo, né? Então, por isso que precisa ter uma estratégia. E a estratégia é justamente essa. Eu vou fazer uma estratégia de longo prazo, 10% vai ser renda fixa, com prazo mais longo, 45% fundos imobiliários e 45% em ações de valorização e dividendos. Aí você vai lá e divide a sua carteira, assim, bonitinha, né? Por exemplo, 10% vai ser ações de energia, 10% financeiro, 10% tecnologia, 10% de indústria, 5% de varejo. Aí eu vou para os fundos imobiliários, 10% de shopping, 10% de lajes, 10% de papel, 10% de logística, uns 5% de FOF e os 10% da renda fixa aqui. Fechou a carteira 100%. Essa é a sua estratégia. Não, Priscila, eu não quero. Eu não quero ter mais do que isso. Eu quero ter menos. Não tem problema. Não, eu não quero ter ação, eu quero só ter fundos imobiliários renda fixa, beleza, não tem problema, gente, o que vocês vão decidir colocar na carteira é por conta própria. Qual que é a primeira técnica para você fazer esse balanceamento, tá? De novo, exemplo só para fins didáticos, né? Não estou falando que ações rendem tanto, fundos imobiliários rendem tanto, não, é só para fins didáticos. Então, a primeira técnica é você usar a rentabilidade. Então, você define uma meta, nos 6 meses, lá, nos primeiros 6 meses, não, aqui é meio agressivo, mas considerando o primeiro ano da sua carteira. Então, as minhas ações, eu gostaria muito, né, que elas rendessem 10%. E os meus fundos imobiliários, 8%. E a minha renda fixa, 5%. Beleza, você determinou que essa é a sua meta de rentabilidade. O que você vai fazer? Ao fim do ano, né? Lógico que aqui eu falei em termos anuais, você pode determinar semestral. Ao fim do semestre, você vai lá e dá aquela olhadinha na sua carteira e fala assim: isso aqui tá indo bem, isso aqui não, isso aqui tá. E aí você vai fazendo o rebalanceamento. Por quê? É provável, por exemplo, que a sua carteira de ações, de repente, num momento como esse que a gente está agora, de bolsa em alta, que ela comece a crescer demais, e ela comece a comer a parte dos fundos imobiliários, da renda fixa, e aí você fica desbalanceado. Então, em vez de você... lógico que você não vai sair vendendo as suas ações, aporta um pouco mais em fundos imobiliários, aporta um pouco mais em renda fixa para você manter, né, essa rentabilidade desejada, tá? Eu, pessoalmente, não curto muito esse método. Por quê? Rentabilidade passada não representa nada no futuro, né? Então, se você soubesse que as suas ações vão render 10%, você seria o cara mais milionário do mundo. Mas como a maioria das pessoas não sabe isso, é meio difícil de você prever. Existe uma questão de previsibilidade muito difícil nesse momento, né? Você pode dar a rentabilidade histórica do Ibovespa, a rentabilidade histórica do IFIX, você pode usar isso como referência, mas é um pouco vazio. O que eu prefiro, né? Mas ela é mais simples de ser feita. O que eu pessoalmente prefiro e utilizo, que é a questão do peso, tá? A mesma carteira dos 10% de renda fixa, com prazo mais longo, blá, 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 a sua estratégia é essa, é aquela inicial lá que eu tinha informado. Depois de 6 meses, o que pode acontecer?
A carteira de energia, que você tinha determinado que era 10%, ela sobe para 17%, porque teve valorização daquelas ações. Por outro lado, a do financeiro caiu para 4%. Por quê? Porque essa aqui subiu demais, ou porque essa daqui também se desvalorizou. O que você faz? Você não aporta nesses ativos aqui, e, de repente, ver se é uma oportunidade de aportar nesses outros aqui que ficaram mais baratos, tá? Então, é assim que você vai, aos poucos, fechando a sua carteira, deixando com que ela fique sempre balanceada, que ela fique sempre de uma forma que você reduza a sua exposição ao risco ao mesmo ativo, tá? Quando a gente fala de renda variável, principalmente, né, o ideal é que você não tenha uma exposição maior do que 20% em um mesmo ativo, eu digo, em uma mesma ação, né, ou seja, Petrobras, Vale, qualquer ação, que você não tenha uma exposição maior que 20% e que você não tenha mais do que 30% no mesmo segmento. Então, até por conta daquela questão da correlação que eu falei do Markowitz. Você ter, por exemplo, o segmento de energia, né? Então, você tem 3 ações lá, o máximo é cada uma 10% daquele pedaço, né? Não deixar passar disso, porque o risco se torna muito maior, tá? Porque você acaba tendo um risco não sistêmico, né? Porque é um risco que você tem de mercado que está concentrado totalmente num único tipo de ativo. Eu falei sobre riscos também, gente, no Telegram. Eu fiz uma sequência, acho que de 3 áudios só para falar sobre risco. Quem tem dúvida a respeito disso, vai lá, dá uma escutada, porque é importante também que, para quem está começando a investir, entenda essa questão de risco, né? Como que você enxerga o risco na sua carteira. Então, basicamente, eu acabei falando muito mais de diversificação, porque é a fundação. Você pode ter uma carteira diversificada e que não está balanceada, tá? E você pode também ter uma carteira balanceada e que não está diversificada. Então, por isso que vocês têm que cruzar essas duas informações, né? Eu sei que é muita coisa, principalmente para quem está começando, tá, gente? Eu sei que é muita informação, eu falo, meu Deus do céu, mas é um processo, tá? É como você aprender a andar. É como você aprender a escrever, você vai levantar, você vai lá, dá aquela corridinha, cai, bate a cabeça, chora, meu Deus, levanta e segue o baile. É a mesma coisa, estou aprendendo, ninguém desistiu de aprender a escrever porque era difícil, ninguém desistiu de andar porque era difícil, né? Então, nós temos isso já imbuído dentro de nós, da gente ter essa questão do aprendizado, de saber que não é só acertar, é que durante a nossa vida, nós fomos treinados para tirar 10, né, o que é um grande erro, que as pessoas acabam achando que sempre tem que tirar 10, então você tem que sempre ter a melhor carteira, a melhor rentabilidade, acertar sempre, como diz um cara ali, no olho do mosquito, né, e isso não acontece, tá? Então, a maior frustração que você vai ter é achar que você, nossa, construiu o portfólio perfeito, e aí depois de 6 meses, você fala, nossa, o que é que eu fiz? Normal. Você vai entender, anotar o que errou, dar um tapinha nas costas para você, um joinha no que acertou, e segue a vida, né? Nesse meio tempo, você também tem tempo para estudar, você tem tempo para entender como as coisas funcionam, por que tal coisa tá sendo melhor, a entender o macroeconômico, né? Mas entendam que é um processo, é um aprendizado, né? E é muito bacana. Eu sou apaixonada, né, por esse assunto, eu adoro falar, e às vezes eu até me empolgo, assim, e às vezes que as pessoas ficam, meu Deus, gente, que mulher louca, como é que ela pode gostar disso daí, isso daqui eu tô fazendo por sufoco, eu tô fazendo por obrigação. Mas tentem, pelo menos, trazer isso como uma coisa mais leve, né? Se vocês seguem uma estratégia, fica muito mais fácil, muito mais leve do que você ficar aí todo dia procurando qual que é a ação do momento. Qual que é o CDB? Gente, outra coisa que eu fico louca,
o CDB está pagando 200% do CDI ou 300% do CDI, ou... Cara, a pessoa não está nem entendendo por que está pagando 200%, aí vai lá, pega o CDI vence em 3 meses, paga a tabela mais alta do imposto de renda, por quê? Porque só olhou a questão da rentabilidade, né? Então, existe toda uma estratégia. De novo, vocês não vão acertar na primeira, ninguém vai acertar na primeira, e talvez nunca acerta na mosca, mas tá tudo bem, você está construindo, você está aprendendo, você está entendendo como as coisas funcionam. O que não pode é deixar de usufruir do mercado financeiro a seu favor, para você construir patrimônio, para você rentabilizar o patrimônio, para valorizar o fruto do seu trabalho, só porque o negócio é difícil de fazer, só porque o negócio, eu não entendo nada. É para isso que existem pessoas que ajudam, né? Eu, por exemplo, dou mentoria individual, mas todo mundo que me conhece no grupo do Telegram, seja todos, de qual grupo que vocês tenham vindo, vocês sabem que eu nunca neguei de dar nenhum tipo de informação. A única coisa que eu não faço é indicar ativos. Isso eu não faço mesmo, tá? Então, acompanhem pessoas que realmente estão imbuídas do espírito de querer ajudar, de querer ver. Eu acredito, gente, que a gente tem que plantar essa semente, que mais pessoas precisam vir para a questão dos investimentos, que precisam entender melhor essa questão da educação financeira, para a gente sair desse eterno perrengue que é esse país, porque as pessoas têm que tomar a rédea das suas vidas, parar de ficar esperando o governo que vai resolver todos os problemas. Não vai hoje, não vai amanhã, não vai nunca, né? A gente tem que tomar as rédeas, tem que fazer por nós, e para nós, e para nossa família, e para isso precisa estudar, né? Eu sou apaixonada por educação, eu acho que a educação é a base de tudo, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, que tipo de dúvidas vocês tiverem, que vocês precisarem contar comigo, por favor, sintam-se à vontade. E aí, para finalizar, eu botei aqui 2 frasezinhas, né? Uma do Warren Buffett. Quem não conhece o Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, não é mais o maior, mas ele é um dos maiores investidores do mundo, e ele fala que o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Eu não vejo uma verdade maior do que isso, e está alinhado com aquilo que eu expliquei, né, gente? Entendam, tenham sua estratégia, entendam o que vocês estão fazendo, para que vocês estão investindo, porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E a outra, né, que investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer, né? Ou seja, tem que ter paciência, não é uma coisa que é de uma hora para outra. Se você quer adrenalina, pega $800 e vá para Las Vegas, né? Vai para apostar, vai jogar no jogo do bicho, vai fazer qualquer coisa do gênero. Mas investimento é uma coisa séria, e é uma coisa que é construção, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Então, busquem conhecimento, busquem entendimento, pesquisem, procurem estar acompanhando pessoas sérias, não só o pessoal que só sabe da dica, né? Que eu acho, o cara do marketing que inventou aquela história dos 5 dicas, 5 não sei o quê, 10 passos, cara, o cara é um gênio, porque ele pega justamente no gatilho que o ser humano tem de não gastar energia cerebral, né? Porque a gente não gosta de gastar energia, a gente quer, assim, que seja tudo no sistema 1, automático, e quando a gente vê as 5 melhores ações, as 5 dicas, não sei o que, na hora ativa esse gatilho e você perde a oportunidade de estudar mais, né? Então, gente, basicamente é isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, e agora eu vou... Se tiver todo mundo vivo, todo mundo acordado, eu vou olhar aqui o chat. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver se alguém tem uma pergunta. Carteira personalizada, um sonho. Não é sonho não, Gabi. Só trabalhar nela. Quem dá essas dicas ganha por trás de quem investe nessas carteiras? Sim. Feito manada, triste, blá, 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 só vendeu, quem tinha esse... Lame o Magalu, não vou comentar. O Vitor não quer mais papo com o CDB, difícil é analisar as empresas, tá?
Eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá, Alda? Existem várias formas de você fazer análise de empresas, né? Eu costumo dizer que é melhor você gastar a sua energia fazendo o que você sabe fazer, ganhando dinheiro, ganhando não, né? Fazendo sua renda, do que você ficar analisando ativo. Ninguém que não seja um analista fundamentalista vai virar um analista fundamentalista da noite para o dia. A menos que você largue o que você está fazendo. É a mesma coisa do trader. Ninguém vira trader da noite para o dia se você não parar o que você está fazendo e fizer isso, né? Agora, se você é muito bom fazendo o que você está fazendo, para que você vai ficar se matando, tentando entender uma coisa que vai demorar anos para entrar na sua cabeça? Então, existem formas mais fáceis de se investir do que ficar lendo relatório de RI de empresa que você não entende lufas do que está escrito ali, e que eles escrevem muitas vezes de forma bonita uma coisa feia, e você não vai saber entender, porque você nunca, não é do mundo corporativo. Então, assim, super concordo que a pessoa tem que entender, mas existem formas mais fáceis, tá, gente? Vamos desmistificar um pouco isso, mas isso ficou para uma outra aula. Senão, vou me estender demais aqui. Ó, já foi 1 hora. Gente, como é que eu consigo falar 1 hora inteira? Eu não consigo acreditar. Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Nossa. Cri, cri, cri. Caramba, ninguém tem nada, gente. Ou vocês não entenderam nada. Priscila, eu cheguei no meio da aula. Ai, a Mani é minha santa. Ela é sempre a primeira que pergunta. Ela tira o grilo da sala, entendeu? Então, vamos pegar o grilo. Fala, Mani. Eu não sei até... Eu entrei e já estava bem para frente, né? Então, assim, é uma dúvida que eu sempre tenho. Eu acho que você estava até falando sobre isso na hora que eu entrei. Eu não sei muito separar onde eu ponho o quê. Aquilo que você falou de escrever a Petrobras é para o futuro. Então, por exemplo, eu tenho a minha meta de trocar o carro daqui 4 anos. Uhum. Eu tenho algumas coisas que é meio separado, mas, por exemplo, fundo imobiliário e ações, eu acho que eu não posso pôr nisso, porque é justamente o que você falou, então. Então, assim, eu tenho CDB, eu tenho um ETF, acho que eu tenho um fundo de mercado, mas assim, eu não sei mais o que colocar, entendeu? Às vezes eu não sei separar metas de curto prazo, eu tenho um pouco de dificuldade. Uhum. Não sei se deu para você entender a minha dúvida. Deu. O que eu sempre falo, quando você fala em metas, por exemplo, de comprar carro, de trocar de apartamento, ou comprar um apartamento, o que você tem que levar em consideração? Inflação. Então, você deve buscar investimentos que te protejam da inflação. Então, ativos em renda fixa que sejam indexados à inflação, seja Tesouro IPCA, seja um CDB, LCI, LCA, qualquer coisa que seja indexado à inflação, tá? Que paga inflação e mais um cupom, né? Que normalmente não é muita coisa, mas pelo menos não chega um momento lá na frente em que você guardou o dinheiro e aí quando você vai ver, você não tem o suficiente para comprar, porque o carro que hoje custava 50 mil, lá daqui 5 anos vai estar 60, e o seu investimento deu 55, entendeu? Porque você tem muitas vezes você tem investimentos em que você tem a falsa impressão de que falsa impressão não, né? Você tem uma rentabilidade, mas essa rentabilidade não é suficiente para cobrir a inflação. É lógico que a gente está num momento agora muito diferenciado, né, gente? A gente está com uma inflação, hoje mesmo saiu, está dando 8% ao ano. Mas isso tende a ter um arrefecimento, né? Se você tem um investimento que ele está atrelado a um IPCA, o que vai acontecer? Se o IPCA subir ou se ele descer, isso não vai te afetar, entendeu? Porque você vai ter o seu poder de compra está garantido. E uma rentabilidade. Você vai conseguir uma super rentabilidade? Não vai conseguir. E é por isso que hoje não são indicados aqueles pré-fixados, em que já tem uma taxa lá determinada para o futuro. Por quê?
a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe como é que vai ser essa questão da inflação, né? Porque não é um fenômeno Brasil, né, gente? É um fenômeno mundial. Tá? Mas basicamente isso. Você tem que buscar coisas que te protejam da inflação. E fundos imobiliários, quando você fala em 5 anos, até eles são aceitáveis, tá? Ações é que é mais complicado, porque os fundos imobiliários você acaba usufruindo não, né? Você tem a rentabilidade, né? O rendimento mensal, né? Então, você pode usar essa parte desses rendimentos e reinvestir nos próprios fundos imobiliários, ou, de repente, trazer isso para uma carteira de renda fixa, tá? Então, é uma forma também de você ter uma rentabilidade um pouco maior, enquanto eles não são tributados. Entendi. O Fabrício até deu risada, né, Fabrício? Calma, Fabrício, calma. Posso falar? Boa noite, eu tenho uma dúvida aqui. O que é mais rentável ultimamente, assim, porque eu acompanho o mercado há mais tempo? É o IFIX ou o IBOV? Fundos imobiliários? Assim? Fundos, no geral, fundos imobiliários ou ações é mais rentável, assim? Tem uma rentabilidade maior. O IFIX. Historicamente, o IFIX tem uma rentabilidade maior, tá? Historicamente. Mas lembra que os fundos imobiliários, eles têm um histórico muito menor do que a bolsa em si, né? Então, tem uma distorção aí, né? Mas, historicamente, sim, os fundos imobiliários têm uma rentabilidade maior. E mundialmente também, tá? Mundialmente, os REITs, né, que são os primos lá dos fundos imobiliários, também têm uma rentabilidade maior. Imagino quando tributar dividendos. Nossa. Faz parte, é amadurecimento. Eu digo que é a mesma coisa que quem nunca pagou imposto de renda começa a investir. E aí começa aquela dor. Ai, meu Deus, eu tenho que pagar. Você tá fazendo renda, meu filho, tá fazendo renda, tá investindo, tem que pagar imposto de renda, não tem jeito. Uma coisa que eu descobri que existe o ponto negativo nos investimentos, é o imposto de renda. Sim. Porque, pelo amor de Deus, eu sofri, não foi pouco não. Ainda bem que você me ajudou lá naquele dia. Olha, todo mundo sofreu. Atire a primeira pedra que fez numa tacada só. Mentira. Porque ano passado eu fiz, mas basicamente ano passado eu só tinha renda fixa, né? Comecei a investir mesmo para valer em 2019. Tá. Mas comecei na renda variável já para declarar esse ano. Por isso que o sofrimento foi meio árduo mesmo, sabe? Como o pessoal diz lá no grupo, a dor do sofrimento, né? Do aprendizado, né? Dor do crescimento. Sabe quando a gente é pequeno e a gente tem aquele estirão e sente um monte de dor? É a mesma coisa. Dor do crescimento. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Posso falar, Ceci? Pode falar. É rápido. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Tudo bem? Tudo. É uma oportunidade mesmo estar aqui, né, participando com vocês, do grupo. Imagina, mas eu tenho uma experiência, dá para perceber que eu já sou uma senhora, aposentada, e o que acontece hoje comigo? Eu estou atrás de conhecimento para manter o meu patrimônio, porque eu já tenho um patrimônio formado, só que hoje, como aposentada, eu quero só deixar isso como experiência para as pessoas. A aposentadoria não é suficiente para manter esse patrimônio hoje. Sim. E para isso eu tive que ter a minha reserva. Mas só que eu só fiz isso depois, né? Eu não fiz essa reserva durante... Lógico, montei primeiro um patrimônio, né? Que eu já tenho durante o trabalho, mas em termos de investimentos, eu vim fazer depois, para poder manter esse patrimônio. E hoje eu fico estudando, né? Estou procurando estudar justamente para manter, porque é insuficiente o que nós ganhamos na aposentadoria do INSS, depois de 37 anos de trabalho, que eu comecei muito jovem trabalhando. Aí, eu me aposentei muito cedo, e agora eu quero usufruir, viajar, não estou podendo viajar agora por causa da pandemia, né? Uhum. Mas é isso, então, gente, é sério, e agora eu estudo. Meu esposo que fala comigo, moça, você gasta tanto tempo com isso.
justamente por isso, para manter o nosso patrimônio, porque não dá com a aposentadoria. E olha que eu tenho previdência privada, tenho o INSS, como eu me aposentei muito nova, naquela época, aposentava, se perdia muito devido à idade. Então, eu perdi muito, apesar de ter contribuído sempre com o tempo, né? Mas, por isso que eu estou estudando. Então, eu quero deixar esse legado para vocês que são jovens ainda, né? Assim, como experiência. Você que tem 45 anos, né? Para a importância do estudo mesmo, né? Com certeza. Eu tinha formação universitária, mas não de investimento. Ninguém tem. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por isso que eu estou estudando ainda, aprendendo bastante coisa, né? Para poder legal. Manter esse patrimônio, mantê-lo. Que legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Alda. Muito, muito bom ter você aqui. Um prazer ter você aqui. Obrigada pelo seu testemunho, porque realmente é algo que as pessoas não se dão conta. Só vão se dar conta quando talvez seja tarde demais. Você é uma pessoa consciente, você, apesar de você falar, não, poderia ter começado antes, sim, poderia ter começado antes, mas os tempos eram outros também, né? A gente tem que considerar que esse acesso à informação que a gente tem hoje, a facilidade de investimento que a gente tem hoje, não é o mesmo que tinha anteriormente, né? Tudo isso veio com toda a questão da revolução das fintechs, com a entrada das corretoras, com todo um movimento aí que acabou facilitando muito, mas antes era muito mais difícil, né? Você estava lá na mão do gerente do banco que te oferecia o que era melhor para o banco, né? Então, e ainda hoje é assim, né? Mas parabéns por você estudar e parabéns mesmo por você estar trabalhando independente de idade, gente. Meus sogros estão aqui, ó, eles estão aqui no meio, Jurado Family, eles são a maior prova disso. Começaram a investir o ano passado também em fundos imobiliários, né? E aos poucos, né? Não foi aquela coisa, vou fazer de uma vez só, e a gente foi estudando juntos e foi né, aprendendo. Aí, quando eu fui para Wall Street, eles também foram, foi todo mundo. E é assim, né? Aos poucos, a gente vai criando uma corrente do bem também, né, gente? A gente vai. E isso eu acho que é legal, que vocês também tragam isso para dentro do ambiente de vocês, né? Tentem influenciar as pessoas, lógico, não querendo ser aquele chato do churrasco que só fala de investimento, não é isso. Mas dê uma oportunidade, traz o assunto à tona, conversem, a gente não conversa sobre dinheiro, as pessoas não conversam sobre aposentadoria, as pessoas veem a aposentadoria ou né, a velhice como algo que não vai acontecer, e vai acontecer, graças a Deus, porque a outra opção é bem pior, então tem que se preparar, né, tem que se preparar, todo mundo tem que se preparar para isso, definitivamente. Obrigada. Alguém mais quer se manifestar? Eu tenho mais uma pergunta, rapidinho. Quem tá falando? Agora eu não... não, agora eu tô vendo, Fabrício, agora eu tô te vendo, pode falar. Não, mas na verdade talvez até mais uma dica para algum tema aí no futuro, tu queira fazer outra aula ou um áudio de novo, né, lá no grupo. É sobre investimentos no exterior, se tu tem experiência com isso, se tu faz investimentos, se é através de fundos, se é através de corretora, não sei, né? Tá. E para você dizer mais ou menos assim a diferença, eu não entendo assim, sabe? Uhum. Eu fiz uma aula sobre investimentos no exterior, tá no YouTube, é uma aula básica, tá? Sobre como dá para ir para o exterior e principalmente a importância de investir fora, tá? Nós temos um viés geográfico, né? Nós temos aquele negócio também que eu acredito que vem muito das novelas de quem manda dinheiro para o exterior é sacana, tá acabando com o país. Não, gente, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. E existe uma coisa que, inclusive, está na teoria do senhorzinho Markowitz lá, que se chama risco sistêmico, né? Que é o risco país,
que entre eles está o risco país. Alguém aqui não passou por nenhuma crise no Brasil, sempre tudo de boa, né, tranquilo? Não tem, né? Nosso país, não só o Brasil, mas como os países da América Latina em geral, nós somos países cíclicos, né, de crises cíclicas, então uma hora é um ou é outro, mas está sempre tendo crise. E faz todo sentido, tá? Hoje, apenas 2% dos brasileiros investem fora do país, e nos Estados Unidos esse nível é de 25%, tá? Então, é possível, não é difícil, de novo, a tecnologia trouxe isso para facilitar. No exterior, eu acho mais adequado, principalmente para quem está começando, né? Não acho que é legal para quem já nunca investiu na bolsa aqui começar a investir. Peraí, gente, que meu cachorro está puxando o ring light aqui, peraí. Não, sai para lá. Isso vai ficar na gravação. Eu não acho adequado que já comece, né? Já indo para o exterior, mas existem a figura do ETF, né, que é o Exchange Traded Fund, que é a forma mais fácil de você investir, não só no exterior, mas aqui no Brasil, e você ter uma exposição maior, a um número maior de ativos, com uma taxa de administração baixa e com segurança, tá? Então, se você não quer ir para fora, vai de BDR de ETF, né? Mas lá fora é melhor os ETFs, porque eles são, tipo, junta um pacotão lá, as 500 maiores empresas, as 500 maiores empresas de rentabilidade, as 25 empresas que, quanto que é? Eu não sei quantas empresas que pagam consistentemente dividendos nos últimos 25 anos, tem ETF disso, tá? Que não existe aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem essa estabilidade, né? Vamos parar. Até esse negócio do buy and hold é um pouco contraditório aqui no Brasil, gente, porque não é assim, não é tão fácil, né? Uma coisa é o Warren Buffett fazer um montão de dinheiro lá nos Estados Unidos, que tem uma economia muito mais estável do que a gente fazer aqui, tá? Lógico que a gente tem muito mais oportunidade e tal. E a outra coisa que é importante na questão dos investimentos no exterior é você dolarizar o seu patrimônio, pelo menos parte dele. Não estou falando, manda tudo para fora, não, pelo menos uns 5% você tem em dólar, porque você tem, o dólar, historicamente, ele não cai, né? A gente teve agora os dólares a 5,80 e agora está a 5, mas não acho que a gente vai voltar para os 4,80, ou que a gente vai voltar para um por um nunca mais, né? 2 por 1, 2 por 1 nunca mais também. Então, assim, é só mais uma forma de diversificar, tá? Mas dá uma olhada na aula que eu gravei no YouTube, e eu faço mais aulas também, não tem problema nenhum. Eu costumo fazer uma aula, pelo menos, por mês para os grupos, tá? Que agora eu juntei todos os grupos que eu tinha e estou fazendo uma só. Aí faço uma aula, a gente escolhe um tema e fala só sobre isso. Tá? Ok? Alguém mais? Tem alguma... Priscila, mais uma pergunta. Oi, Amanda. Por exemplo, eu quero, por exemplo, eu tenho que dividir, né? E se eu tenho R$1.000 por mês, eu tenho que dividir esse dinheiro para cada meta. Mas, por exemplo, se eu quero comprar um CDB, ele é R$1.000, mas eu não quero comprar ele de uma vez. Uhum. Então, por exemplo, eu vou juntar esse dinheiro para depois eu comprar. Onde eu guardo esse dinheiro? Que você quer um CDB específico que o investimento mínimo seja R$1.000, é isso? Porque, assim, os que eu tenho, eu acho que todos eles eram. É aquilo que você falou, são os pré-fixados, né? Uhum, uhum. Então, daqui para frente, eu posso ver outras possibilidades, mas, assim, os que eu tenho... Eu acho que é mais adequado você sempre buscar aqueles que não te prendam tanto nessa... Você tem que, lógico, analisar quanto que você tem de aporte mensal. Se todo o seu aporte, que são R$1.000, é só para esse CDB, não faz sentido. Eu acho que você tem que buscar quebrar um pouco mais, entendeu? Não fechar em um único investimento, tá? Porque, lógico, quanto mais investimento mínimo eles pedem e quanto maior o prazo de vencimento, maior a rentabilidade.
Mas qual é o custo dessa rentabilidade para você? Você abrir mão de outros investimentos, né? Então, de novo, pensando na questão da diversificação, talvez não faça sentido, né, você colocar todo o seu aporte num único CDB, né? Se é todo o aporte, se não, é o aporte que eu separei para aquela meta específica. Ok, então bota naquele CDB que você já está lá, já faz parte do seu portfólio. Se tiver aberto, né? Porque nem sempre está aberto também. Não tem, assim, você compra uma vez, né? Depois já é outro. Sim, sim. Então, por isso que eu você falo, compra títulos diferentes, né? Mas é que às vezes tem o mesmo, com a mesma rentabilidade do mesmo banco, entendeu? Aí, mas não quer dizer que seja o mesmo, né? São rentabilidades diferentes. Mas eu não vejo muito sentido desse negócio de você colocar tudo num só, entendeu? Sendo mas aí, no que caso, por existem exemplo... outras opções. Ah, tá. Assim, aproveitem as opções, gente. Aproveitem o extra que vocês têm, né? Não se limitem a uma única opção. É que tem bastante opção, né? Eles... Tem. Na Isinvest, você entra, é um negócio, assim, assustador. Muito... Então, mas só tem que tomar cuidado. Por exemplo, o Isinvest tem muito CDB de um único emissor. Se você prestar atenção, é um único banco emissor. E isso é um risco. Você acha isso ruim? Eu acho. É que, assim, é como o banco, quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se um banco está emitindo muito CDB, você tem que acender uma luz, tá? Porque o que pode ser é que uma pessoa que não tem crédito no mercado e ela começa a pedir dinheiro para várias pessoas, entendeu? Entendi. A lógica é mais ou menos a mesma. Oi, Vitor, você levantou a mão. Não sei se eu te respondi, Amani, desculpa. É mais ou menos isso, porque eu tenho fundo imobiliário e tenho ações. Isso é para o longo prazo e eu estou tranquila com isso, entendeu? Agora, essas coisas de um prazo mais curto, eu tenho um pouco de dificuldade de escolher, entendeu? É por isso que eu te fiz aquela pergunta. Então, assim, a minha dúvida é essa. Por exemplo, quando você vai fazer um investimento, você fala a reserva de oportunidade. Onde você deixa esse dinheiro? É no Selic? Selic ou CDB líquido diário. Entendi. Se for um negócio, se a oportunidade é naquele dia. Se for 2 dias depois, pode ser que você já não tenha mais oportunidade. Então. Essas coisas de curto prazo eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim, de saber escolher. Longo prazo eu sei que é mais fácil, né? São ações e fundo imobiliário. Sim. Isso, assim, eu estou indo aos poucos, mas justamente eu tenho que dividir, né? O dinheiro que eu tenho para aportar. E Sim. aí, essa questão de renda fixa, eu tenho um pouco mais de dificuldade de saber escolher. Entendi. Talvez uma opção para você é fundo de investimento em renda fixa, o FIRF. FIRF? Dá uma olhada. Porque aí você consegue sempre aportar no mesmo, entendeu? E tem uma rentabilidade até melhor. O único porém é o come cotas. Ah, tá. Gente, não tem resposta certa, infelizmente não tem. Desculpa, Amani, deixa o Vitor falar agora, vamos lá. Vitor, desculpa. Não, tudo bem, tranquilo. Boa noite para todos e todas. Muito obrigado por tua aula, Priscila, foi muito bom, tá? Tu compartilhar o conhecimento com a gente é bem interessante, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A minha pergunta é assim, ainda vale a pena investir em Tesouro Direto, fazendo aporte todos os meses, ou não? Tesouro Direto é o investimento mais seguro, né, do país, por ser risco soberano, porque se acontecer alguma coisa com o Tesouro Direto, todo o resto vai ruir, né, muita coisa de ruim pode acontecer, tá? O que as pessoas estão um pouco, né, reticentes quanto ao Tesouro Direto é quando faz investimento no Tesouro de forma incorreta. Por exemplo, Tesouro IPCA+,
a questão da marcação ao mercado. Então, a pessoa tem aquela falsa sensação de que ela está perdendo dinheiro. Mas por quê? Você tem que investir sabendo que você só vai resgatar lá na frente ou em um momento em que haja uma reversão da curva de juros, tá? É que é um pouco mais complexo de explicar, mas sim, Tesouro Direto continua sendo uma opção, sim, para tanto o Tesouro Selic para liquidez, né, para você ter ali na sua reserva de emergência, quanto os tesouros de prazo mais longo, né, para você poder usar até para aposentadoria, porque tem prazos mais longos, algum longo prazo, alguma meta de longo prazo que você tem, que você só vai tirar aquilo lá no longo prazo mesmo, tá? Mas, óbvio, existem oportunidades no meio do caminho, né? Só que tem que acompanhar, tem que entrar lá no site do Tesouro Direto, de entender, será que o meu título está valendo mais ou menos, né? Tudo isso tem que ser acompanhado. Mas o mais fácil é você investir sabendo que você ou vai resgatar lá no vencimento, ou é o Tesouro Selic que não sofre tanto com marcação ao mercado e que a Selic está subindo agora, então ele vai acompanhar. Mas também não compensa a inflação. Nesse momento não compensa a inflação, né? Ok, obrigado. Nada. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Desculpa, Vitor, você tinha escrito aqui. É que eu não li. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que o pessoal não colocou mais nenhuma dúvida aqui. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Mas antes de mais nada, gente, muito, 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 muito obrigada. Muito feliz de ter vocês todos aqui. Tem um monte de gente de vários lugares diferentes, né? De vários grupos diferentes, mas é muito bacana ter todo mundo aqui. Eu queria só tirar uma fotinha aqui de todos nós. Deixa eu ver se eu consigo fazer o modo que não é... Tá. Eu vou aparecer aqui embaixo, mas tudo bem. Vou tirar uma foto, quem quiser abrir a câmera, abre, quem não quiser, não tem problema não. Gente, vou fazer peraí, onde que eu tô? Tá aqui. Um X. Mais uma para garantir. Gente, obrigada, boa noite para vocês. Mandem mais dúvidas no grupo, porque vai surgindo mais conteúdo para eu gerar mais conteúdo para vocês. Mandem sugestões de novas aulas, que eu preparo com todo o amor e carinho para vocês, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada, Débora, boa noite. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.